Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito debatido, que são os objetivos. Tanto objetivo geral como objetivos específicos de um projeto de pesquisa. E pode ser o projeto de pesquisa para TCCs, para dissertação de mestrado, para tese de doutorado. Enfim, é um projeto com a característica de ser científico, acadêmico. Então, antes de mais nada, o que é importante quando a gente fala do tema de objetivos entender? O objetivo é a meta, é o resultado que você busca encontrar da sua pesquisa científica. O primeiro momento em que você deverá expor qual é o seu objetivo e os objetivos específicos vai ser exatamente no projeto de pesquisa. E depois, no TCC, no artigo científico, não vai precisar mais? Sim, será necessário, mas no momento da elaboração já do TCC ou do artigo científico, ou da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado, você já vai ter clareza qual que é o seu objetivo, por isso que você já vai começar a elaboração dessas monografias. Então, na realidade, é muito importante no projeto de pesquisa ter clareza quanto ao resultado pretendido. E foi por isso que, inclusive, no nosso vídeo anterior, nós falamos sobre materiais e métodos e as 3 fases para o refinamento dos materiais bibliográficos para a elaboração do projeto de pesquisa. Por quê? Porque se você ainda não tem um tema, não delimitou o tema e não encontrou o problema-chave, ou seja, a questão principal a ser enfrentada na sua pesquisa, você não vai conseguir estabelecer qual é o objetivo. Porque o objetivo é esse resultado, e para você falar qual é o resultado pretendido ao elaborar a sua pesquisa científica, você só vai poder falar disso, né? Qual é o resultado pretendido, quando você entender bem o tema, quando você saber qual é o recorte temático, o recorte epistemológico que você desenvolverá na sua pesquisa. Então, sempre lembre, primeiro passo, escolher o tema, por meio de bibliografias mais abrangentes, cursos, tratados, textos de cunho explicativo. Achou um debate acadêmico interessante? Recorta esse tema, delimita ainda mais. Depois você vai encontrar um problema-chave, ou seja, uma pergunta a ser respondida. E essa pergunta a ser respondida, ela precisa estar conectada com o quê? Com o resultado pretendido, né? Então, qual que é o resultado? Eu quero responder esta pergunta. Então, o objetivo sempre deve estar alinhado ao problema-chave. Não pode ser um problema-chave e o objetivo geral algo totalmente desconexo. Bem, então a partir do momento que eu já sei qual é o problema-chave, quais são as questões principais a serem enfrentadas e a questão-chave da minha pesquisa científica, então aí sim eu estarei pronta para encontrar os objetivos. Então o primeiro passo é o objetivo geral. Qual é o resultado principal que a minha pesquisa busca responder? Encontrou qual é esse objetivo, essa meta principal? Então aí você vai estabelecer os objetivos específicos. Por quê? Porque os objetivos específicos, eles são um suporte, são resultados parciais necessários para eu encontrar e chegar ao resultado final, ao meu objetivo geral. Então, se o meu objetivo geral é verificar, por exemplo, se audiências públicas em temas, por exemplo, de bioética, são relevantes para o fortalecimento da democracia, se esse é o meu objetivo geral, quais são os meus objetivos específicos? Compreender quais são os debates referentes à bioética que são de interesse dos cidadãos, que deve ter participação na audiência pública. Estudar mais sobre audiências públicas no Brasil, no século XXI, por exemplo, e o seu papel para o fortalecimento da democracia, estabelecer um referencial teórico para a compreensão do que é democracia, para aí sim você falar o que pode ser fortalecido ou não. Esses são os objetivos específicos, porque são objetivos que auxiliam para que eu responda à pergunta principal. Então, dessa maneira, você estará apto ou apta para continuar a sua pesquisa acadêmica, porque você sabe onde você quer chegar.
né? Por isso que o objetivo é um dos núcleos fundamentais dentro de um projeto de pesquisa. E o que é um projeto de pesquisa? É um planejamento em que você vai estabelecer as etapas da sua pesquisa a ser desenvolvida, né? Então, por exemplo, se é um TCC, você geralmente vai ter um prazo de 1 ano a 6 meses para elaborar o seu trabalho de conclusão de curso. Então, você vai colocar, conforme o tempo que você tem, no cronograma de execução, cada uma das etapas, começando sempre pelo levantamento bibliográfico, porque você vai precisar fazer um refinamento maior do que você apresentou no seu projeto de pesquisa. E por último, a última dica que eu quero falar em relação aos objetivos é: se eu tenho resultados, eu tenho o resultado pretendido, que é o objetivo geral, e os resultados parciais, que são os objetivos específicos, eu preciso encontrar os métodos. Para cada resultado, eu tenho que utilizar um método, porque o método é o caminho a ser percorrido para alcançar os resultados de uma pesquisa científica, de uma pesquisa acadêmica. Então, só por meio do método selecionado, que aí sim eu vou conseguir finalizar a construção no meu projeto em relação aos objetivos, tanto geral como específico. Por quê? Porque eu já sei quais são os resultados e qual caminho eu vou tomar. Aí sim eu vou poder construir o cronograma de execução. Por quê? Porque sabendo qual caminho eu vou seguir, ou seja, qual método escolhido para cada um dos resultados parciais e para o resultado final, aí sim eu sei quais são as etapas para a execução do meu projeto. E, portanto, aí sim eu tenho condições para elaborar o cronograma de execução. Esse é o motivo que o cronograma de execução fica mais para o final. Você tem o cronograma de execução, os recursos e orçamentos, se você precisará utilizar equipamentos de laboratório, etc. Por quê? Porque sabendo as fases, sabendo o método, sabendo como que você vai proceder, aí sim você vai saber quais são os gastos. E por último, as referências bibliográficas, tudo que foi utilizado para a elaboração do projeto de pesquisa, tudo aquilo que você levantou. Ah, mas e se eu não li tudo? Não tem problema, você consultou, utilizou, ajudou, aquela bibliografia te ajudou para a elaboração do seu projeto, de alguma forma auxiliou para o estabelecimento do debate acadêmico a ser enfrentado na sua pesquisa, então você insere. Depois, sim, no final, nas referências bibliográficas do seu TCC, da sua dissertação de mestrado, da sua tese de doutorado, aí sim você precisa ter lido efetivamente aquelas obras indicadas. Mas num projeto de pesquisa já basta se você utilizou de alguma forma para consultar, mesmo que tenha sido para ler um tópico que auxiliou no desenvolvimento do seu projeto. Então, estamos combinados? O objetivo só vai ser elaborado depois que você encontrar o problema-chave, não antes. Não busque escrever os objetivos antes de saber qual é o problema, a pergunta principal a ser respondida. Bem, espero que todos tenham gostado. Se gostaram, como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem, porque para nós da Monografia Perfeita é muito importante saber a opinião de vocês e ajudar cada vez mais os jovens acadêmicos. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.